Ótima noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Irmãos, um pouquinho mais sobre vida no Espírito. Hoje falaremos como devemos lidar com as nossas emoções, com os nossos amores, com os nossos, desculpe, objetos de amor. Primeiros segundinhos, se inscreva no canal, ative o sininho e envie esse vídeo a outras pessoas. Tá bom? Oremos. Pai Santo, Pai de amor, Pai de infinita graça. Muito obrigado, Senhor, porque estamos diante do Senhor mais uma vez para agradecermos por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem trabalhado, tudo que o Senhor tem ensinado. Agradecemos pela Tua maravilhosa palavra que nos ensina, Pai, o caminho que devemos seguir, que nos ensina, Senhor, o que devemos fazer, o que não fazer. Palavra, Pai, que é viva e eficaz. Continua, Senhor, a trabalhar os nossos corações, as nossas mentes, mostrando-se forte, Pai, nas nossas vidas, transformando-nos, Pai, em conformidade com o caráter do Teu Filho. Senhor, que possamos viver cada vez mais uma vida centrada no nosso espírito e não na nossa alma ou no nosso corpo. Nós te pedimos essa noite em nome de Jesus. Pai Santo, toca, Senhor, o coração de cada um dos irmãos que está assistindo agora, cada um dos que não assistir depois. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa atrair cada um dos irmãos ao Senhor. Eu te peço para a honra e glória do Teu nome. E que todo empecilho, tudo que não vem do Senhor, seja eliminado do nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Então, povo de Deus, nós, na semana passada, não tivemos nosso estudo sobre vida no Espírito, não é? Mas nós tivemos uma breve aula sobre o que é o Islã. Então eu li lá, né, um vídeo de quando eu era mais jovem, eu li diretamente do Corão algumas referências para que nós saibamos qual a diferença entre o Deus cristão, o Deus do Islã, como é que o islamismo, como é que o islamismo vê o cristianismo, né? Então está lá. Vejam novamente. E é uma sequência de 3 vídeos. Na semana passada eu coloquei só um. Então dê uma olhadinha lá, creio que será edificante. Anteriormente, no nosso estudo sobre vida no Espírito, nós vimos com respeito à nossa mente, que precisa ser transformada em submissão à nossa consciência, que está em submissão ao Espírito Santo. E nós vimos também que nós precisamos trabalhar a nossa vontade para que ela esteja submetida à nossa mente, transformada sob a instrução da nossa consciência, que estará cheia do Espírito Santo. Hoje, então, nós veremos, com respeito às nossas emoções, como é que isso deve acontecer, o que deve acontecer. Como é que nós devemos lidar com essa parte da nossa alma. Para isso, eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 10, a partir do verso 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim.
E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então Jesus está dizendo aqui que veio trazer dissensão entre o pai, mãe, nora, não é? Irmãos, em que sentido isso está? O Senhor Jesus está falando que veio trazer esse tipo de guerra. No sentido que nós acabamos de ler, com respeito ao amor, com respeito às emoções que nós colocamos nesses indivíduos. Nesses, nós vamos ver posteriormente, nesses objetos. Se nós amarmos, se as nossas emoções forem mais ligadas, forem mais voltadas aos nossos pais, aos nossos filhos, a nora, a genro, a sogra, irmãos, nós iremos perder a nossa alma. Não tem jeito. Sempre que nós colocarmos, guardem isso em nome de Jesus, sempre que nós colocarmos o nosso amor, a nossa devoção, as nossas emoções a serviço de alguém terreno ou de algum objeto, nós necessariamente perderemos a nossa alegria. Por quê? Porque todas as pessoas são falhas, as suas existências são efêmeras e os objetos também. Então, irmãos, é sobre isso que o Senhor está falando. O Senhor está dizendo: não vim trazer paz, eu vim trazer dissensão. E os seus inimigos serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se você vive em função do seu pai ou da sua mãe, ou dos seus filhos, ou do que quer que seja, você está com as suas emoções no lugar errado. Ainda que a sua mente tenha sido transformada. E você agora entende, compreende o propósito de Deus. Ainda que você tenha vontade, que a sua vontade tenha sido trabalhada, canalizada em determinada direção, que você sabe que é a direção que Deus mandou, se as suas emoções, se você não encontrar prazer no prazer de Deus, isso poderá te levar de volta a uma corrupção da vontade, corrupção da mente, corrupção da consciência, e aí vai subindo. Entende? O nosso prazer, o objeto do nosso amor precisa ser o Senhor. Se não for, estaremos fadados ao insucesso. Vamos abrir agora 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. A partir do verso 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, ou amantes de si mesmos, amam a si mesmos, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis,
sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Irmãos, quando nós observamos essa relação de características aqui, nós vamos observar que o amor dessas pessoas está num lugar errado. Estando no lugar errado, irá haver a corrupção de todo o seu ser. Por isso, na continuidade do texto, está escrito assim: fuja dessas pessoas, pois desse número pertence àqueles que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar as mulheres cativadas de pecado, sobrecarregadas de pecado, conduzidas pelas várias paixões, por aquilo que as emociona, por aquilo que as atrai. De modo que essas... Não vou continuar lendo. De modo que essas pessoas aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. O que é isso? Se as minhas emoções não estão alinhadas com as emoções de Deus, com o prazer de Deus, então eu não terei prazer naquilo que é de Deus, nas ordenanças de Deus para mim, no frutificar de Deus para mim. Porque eu amarei mais qualquer coisa do que a Deus. Vamos ver aqui umas características. Os homens serão amantes de si mesmos. O que é isso? Eles amarão mais, como o texto já está dizendo, mais a si mesmo do que todas as outras coisas. Se tornarão egoístas. E nesse movimento de se tornarem egoístas, o objeto do seu amor se voltará para si mesmo. Como nós não somos perfeitos, como nós não somos excelentes, como a nossa vida é passageira, hoje nós estamos com 18 anos, amanhã com 40 e daqui um pouco tempo 70 e estamos indo embora. Você percebe que não tem como ser alegre, não tem como ser feliz se o seu prazer não estiver no prazer de Deus? Porque você terá sempre como perca. Será sempre um adoecimento para você. Tudo que Deus te manda devido ao seu amor, devido ao conjunto de emoções que você aplica a determinada coisa. Então, em decorrência disso, nós veremos que serão também avarentos. O que é uma pessoa avarenta? É aquela que quer as coisas para si mesmo. Aquele que, mesmo tendo, não gosta de dividir. Não divide nem a comida do prato. Não gosta de dividir de jeito nenhum. Tudo o que ele faz é em função de si mesmo. Ele é avarento. Irmãos, não importa o quanto nós fizermos para nós mesmos, nós somos um saquitel furado. Se nós ancorarmos as nossas emoções, alegrias, felicidades, desgostos, enfim, tantas coisas, tantas emoções que nós podemos ter, raiva, enfim, em nós mesmos, irmãos, nós ficaremos o tempo todo transitando nessas emoções e não tendo prazer em Deus, não tendo prazer no que Deus quer, no que Deus tem para nós. Jactanciosos, vendo quem é melhor, sabe? Buscando, fazendo porfia, querendo ser melhor do que o outro. Por quê, irmãos? Por que eu quero ser melhor do que o outro? Porque o objeto do meu amor está no lugar errado. Então eu começo a permitir que essas emoções me permeiem.
arrogantes, arrogam para si coisas que não são, arrogam para si responsabilidades que não têm, arrogam para si habilidades que não têm, importâncias que não têm. As emoções estão erradas. Blasfemadores, desobedientes aos pais. Por que eu sou desobediente aos meus pais? Porque de alguma maneira eu quero me sobressair deles. Eu não os entendo mais como autoridade. Então eu desobedeço aos meus pais. Percebe que tipo de emoção, que tipo de mentalidade se constrói aí? Qual é o prazer de Deus? Que nós obedeçamos aos nossos pais. Que nós honremos aos nossos pais. Mas qual é o nosso? Onde está o nosso prazer? O meu prazer está exatamente em desonrar o meu pai, desonrar a minha mãe, desobedecer, porque assim eu sinto, eu arrogo para mim mesmo certo valor, certa responsabilidade, certo valor que objetivamente eu não tenho. Então, irmãos, que nós busquemos, em nome de Jesus, o prazer de Deus ser o nosso prazer. Poderíamos continuar aqui, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos, sem amor para com os bons. Sabe, irmãos, em que Deus tem prazer? Deus tem prazer no que nós sejamos amigos, que nós sejamos amorosos, que nós lutemos e amemos aqueles que são bons, aquilo que é bom. Mas qual é, muitas vezes, o nosso prazer? Amarmos aquilo que não é bom. Desprezarmos aquilo que é bom. Tentarmos diminuir aquilo que é bom. Falei até agora, irmãos, quase que o tempo todo sobre o aspecto negativo dos nossos sentimentos estarem no lugar errado. Agora, irmãos, eu quero falar um pouquinho do aspecto positivo dos nossos sentimentos estarem no lugar certo. Irmãos, nós precisamos exercitar isso. Digamos que você não tem um relacionamento bom com a sua sogra. O que você deve fazer? O que é prazeroso para Deus e desprazeroso para você? Eu estou usando a palavra prazer, irmãos, porque ela é ampla, ela engloba muita coisa. O que é prazeroso para você e o que é prazeroso para Deus? Então é necessário que nós exercitemos o que é prazeroso para Deus. Se eu não tenho um bom relacionamento com a sogra, se eu não tenho amor para com os bons, se na verdade eu sinto uma certa inveja, eu sinto um certo jactar na minha alma, o que eu devo fazer? Eu devo me adequar à luz que já está na minha mente, àquilo que já chegou na minha vontade. Deus gera o querer, não é? Aquilo já chegou na minha vontade. Agora eu preciso adequar as minhas emoções. Eu não posso ter como perca tudo o que Deus tem de bom para mim. Tudo o que Deus quer para mim, eu não posso ter como perca. Como uma coisa que me causa desprazer. Pois bem, no início, irmãos, e nós estamos falando aqui sobre uma série de características, quando eu falei sobre amar o pai e a mãe, amar o pai e a mãe é errado? Aquele que ama o pai e a mãe mais do que a mim? Amar o pai e a mãe é errado? Não, não é errado. Amar a si mesmo é errado? Não, não é errado. Você querer coisas para si é errado? Não, não é errado. Agora, quando é que tudo isso se torna errado?
Licença. Quando se torna prioridade acima do prazer de Deus. Quando essas emoções tomam o lugar que deveria ser ocupado por Deus. Irmãos, quando nós amamos as coisas, nós perderemos dia após dia a nossa alegria. Quando nós amamos as coisas no lugar de Deus, nós perderemos dia após dia a nossa alegria. Como que é isso, pastora Cássia? É assim, ó. Eu amo este copo desesperadamente. Só porque este copo ele está ficando cada vez mais velho e, inevitavelmente, em algum momento, ele irá se quebrar. Então, só a expectativa, só o saber de que esse copo irá se quebrar, já é motivo de acabar com a minha alegria. Porque a minha alegria está depositada nele. Eu tenho uma namorada e eu deposito a minha alegria nela. Eu deixo tudo que Deus disse de lado e deposito o meu ser, a minha alegria, o meu prazer nesse namorado, nesse marido, nessa namorada. Esse namorado, essa namorada, deixa eu falar para os irmãos, está ficando mais velha a cada dia. Ele ou ela irá morrer, de verdade. Isso se não acontecer de haver uma desavença e vocês terminarem esse relacionamento se dissolver. Então só a perspectiva, só a visão de que isso pode acontecer já é motivo para que você e eu nos percamos a nossa alegria. Porque a nossa alegria está apoiada naquilo que é passageiro, naquilo que não tem razão em si mesmo, naquilo que Salomão irá dizer que é bolha de sabão. Bolha de sabão, quanto maior a luz, mais linda ela fica, o brilho é fantástico, é maravilhoso, é lindo, mas ela é absolutamente sensível, frágil, né? E ao menor toque, ela simplesmente se desfaz no ar. Não é isso? Então, quando nós apoiamos as nossas emoções nisso, na nossa casa, no nosso carro, aquilo, irmãos, guarda isso em nome de Jesus, aquilo que era um prazer para nós, devido à sua evanescência, simplesmente se torna um peso enorme. Por exemplo, o casamento, como eu citei agora há pouco, namorado, namorada, você compra um carro novo. Sabe? Quando você tira ele da loja e o seu prazer está nesse carro, gente, o carro fica enchendo de terra, o menino sobe no banco e você compra uma capa e coloca, quando você vai tirar a capa, arranha o carro e sabe, o seu prazer está nisso. E aí, você estará cada dia mais adoecido. Por quê? As suas emoções não estão alinhadas com aquilo que de fato deve ser. Ou seja, em Cristo, aquele em quem não há sombra de variação, aquele que é eterno, aquele que pode verdadeiramente te suprir nas suas emoções. Se nós pensarmos sobre o estudo, sabe? Então eu estudo bastante, e aí eu moro no Brasil. E simplesmente o povo brasileiro não tem interesse em estudo, não tem interesse em informação. E aí, aquilo que era um prazer, cada descoberta que eu faço na palavra de Deus, cada descoberta filosófica, cada coisa que brilha nos meus olhos, que é um prazer para mim, e eu deposito meu prazer nisso, com o passar do tempo se torna um peso horrível, porque, nossa, sabe como é que pode o povo brasileiro não ouvir música que presta? Como é que pode o povo brasileiro e se torna um peso horrível?
Então, irmãos, o nosso objeto de amor deve estar no Senhor. O nosso bom prazer, o nosso prazer deve estar no Senhor. Criar filhos. Você tem os seus filhos, eles nascem ali. Eu ouço isso, irmãos, assim, todos os dias praticamente. Aí o pai fala assim, eu tive tantos planos para o meu filho, eu trabalhei, fiz tal forma, eu fiz ele fazer escolinha de futebol, ele estudou em tal escola, não sei o quê, e agora não deu o que ele queria. E aí, as pessoas, observe isso por favor mais uma vez, atenção por favor. As pessoas ou os objetos que os quais você e eu colocamos para sustentar a nossa alegria, a nossa felicidade, esses objetos, essas pessoas estão carregando um peso enorme, um peso que elas não conseguem carregar. Não tem jeito, não tem jeito. O seu cônjuge não pode ser o motivo maior do seu prazer. Os seus filhos não podem ser. Não coloque esse peso sobre eles porque eles não aguentam. Você irá acabar com eles fazendo isso. Devemos amar, irmãos, todas as coisas. Devemos amar todas as coisas sob o direcionamento do Senhor. Tendo noção daqueles princípios, dos mandamentos, amai a Deus sobre todas as coisas, não é? No Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Que o seu prazer esteja em ver o outro lá em cima, que o seu prazer esteja verdadeiramente no Senhor. Não só em ver o outro lá em cima, mas no molde em que o Senhor tem para que isso aconteça. Em muitos casos, irmãos, como eu disse anteriormente, nós não estamos errados. Amar o pai e a mãe não é errado. Depositar nele o nosso prazer, a nossa alegria, acima do que de Deus, é o erro. Você, invariavelmente, irmãos, você vai deixar de amar seu pai e a sua mãe. Guarda isso em nome de Jesus. Falando do seu pai e da sua mãe. Se você amar mais o seu pai e a sua mãe do que a Cristo, é claro que você depositando o seu prazer sobre eles, necessariamente você irá deixar de amá-los. Porque eles não são perfeitos. Se você deposita sobre seus irmãos de sangue, sobre o carro, sobre qualquer coisa que seja, você irá deixar de amá-los de verdade. Esses objetos se tornarão pesos horrorosos para você carregar. Agora, se você amar mais a Deus, Ele irá trabalhar a sua perspectiva através da mudança da mente. Ele irá trabalhar a sua vontade. Vamos usar o que o Senhor tratou, que é os pais? Quantos filhos hoje eu conheço que simplesmente não dão a mínima para os pais? Vários deles depositaram todo o seu prazer nos pais. Quando os pais falharam, ou quando eles descobriram que os pais falharam em alguma medida na sua infância, esses se tornaram contrários aos pais e simplesmente deixaram de amar. E quando eu falo deixar de amar, eu falo nos termos da palavra de Deus. Deixaram de amar. E hoje não tem interesse, não busca, fazem as coisas assim por uma obrigação, muitas vezes. Alguns, a maioria não faz. Então é isso, irmãos. Você que é um cônjuge abençoado, de verdade, que esse cônjuge ame mais ao Senhor do que a você mesmo.
Você quer um funcionário abençoado? Que esse funcionário ame mais ao Senhor do que ele ame a sua empresa. Você quer, enfim, o que você quiser que seja abençoado na sua vida. É necessário que essa pessoa e você e eu e todos nós amemos primeiramente ao Senhor. Irmãos, para terminarmos, guarda isso em nome de Jesus. Se você não entendeu nada até agora, é um hipérbole, tá? Eu sei que você entendeu. Se você não entendeu nada até agora, guarda isso. Se você não amar ao Senhor acima de todas as coisas, você não amará nada. Você perde a capacidade de amar. Porque o amor é uma pessoa e Deus é amor. Ele é uma pessoa e é Ele quem infunde amor em você para que você possa amar alguma coisa. Se você ama mais as coisas, você perdeu esse amor, perdeu essa capacidade. E essas coisas se tornarão pesos horrorosos para que você possa carregar. Então, irmãos, que as nossas emoções estejam alinhadas com o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Irmãos, isso é de uma obviedade brutal. De verdade. Se você pensar um pouquinho, você verá que é assim e não tem jeito. Não é? A palavra de Deus não falha. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos direciona. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido tão zeloso conosco, se revelando a nós. Pai Santo, em nome de Jesus, se o nosso foco, se o nosso prazer, se as nossas emoções estão depositadas em lugares errados, que não sejam o Senhor, no aspecto positivo, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa tirar. Pai, tudo que nós amarmos e tudo que nós odiarmos ou não gostarmos, melhor dizendo, em nome de Jesus, que tenha como baliza o Senhor. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-me, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a nossa noite, que o Senhor seja glorificado em tudo. Amém. Irmãos, muitíssimo obrigado. Manda esse vídeo a outras pessoas, tá bom? Com Deus, até...